Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de eletromagnetismo. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios. Aqui, então, nesse primeiro exercício, é pedido para calcular o campo elétrico gerado por uma esfera de raio igual a 12 centímetros, cuja a carga foi colocada no centro dessa esfera e tem valor de 5 microcoulombs. Nós já havíamos deduzido essa equação na aula sobre lei de Gauss, então não há necessidade de nós calcularmos tudo isso novamente. Basta que a gente aproveite o valor que já foi calculado. Quem tiver dúvida, dá um pulinho lá na aula sobre lei de Gauss para recordar como é que nós deduzimos essa equação. Observe, senhores, que não foi dado o valor da constante K, mas foi dado o valor de ε0, que é a permissividade do vácuo. Então, por meio desse ε0, a gente consegue calcular essa constante K por meio dessa equação que aqui está. Então, basta que a gente substitua tudo isso na equação. Então, nós temos K, que é 1 sobre 4π ε0, onde ε0 é 8,854 vezes 10 a menos 12, que multiplica, então, a carga. Essa carga foi dada, que é 5 microcoulombs, dividido pelo raio. O raio foi dado em centímetros. Nós precisamos passar para metro. Então, basta dividir esse raio por 100 e elevando aqui ao quadrado, conforme dado na equação. Se nós efetuarmos essa conta, essa operação, nós vamos chegar em 3,12 vezes 10 a 6 Newton Coulomb. Portanto, a resposta correta é aqui a letra B. Temos esse outro exercício, que é um cubo, cuja área da face é de 4 centímetros quadrados, e no interior desse cubo tem um campo elétrico que está distribuído espacialmente dessa forma. E aí o que se deseja é o fluxo elétrico que atravessa a face esquerda desse cubo. Então a face esquerda desse cubo está aqui, ó. Então esse campo elétrico vai atravessar um elemento infinitesimal de área que a gente dá o nome de ds. E a face esquerda, a análise sobre a face esquerda implica dizer que esse ângulo é de 180 graus e não zero. Então, nós temos aqui um campo elétrico que está no eixo Y nesse sentido. E como nós queremos no campo calcular nessa face aqui, que é a face esquerda, implica dizer, então, que existe um ângulo de 180 graus entre eles. Nós sabemos qual que é a equação de fluxo. Fluxo é campo elétrico vezes esse elemento de área vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é substituir valores nessa equação. Temos aqui que esse campo elétrico deseja só a face esquerda, e essa face esquerda ela está exatamente nesse eixo Y, portanto, o que nós temos é essa parcela aqui, que é 4 na direção Y. E o ângulo entre eles é de 180 graus. Então, já foi considerado aqui também, que é o cosseno de 180. Então, agora o que nós precisamos fazer é acrescentar esse elemento de área. O detalhe aqui é que a área tem que ser em metro quadrado e não em centímetros quadrados. Então, nós precisaremos efetuar uma conversão. Apesar de não ser difícil converter de centímetros quadrados para metro quadrado, eu vou utilizar aqui um artifício para encurtar caminho. Então, o que eu vou fazer é calcular o lado e elevar esse lado ao quadrado. Então, primeiramente, o lado, basta tirar a raiz quadrada aqui. Então, eu vou ter que o lado desse cubo ele é 2 centímetros. Passo centímetros para metro dividido por 100. E para obter a área novamente, eu elevo ao quadrado. Então, eu passo a ter todos os elementos necessários para a equação dentro das unidades corretas. Então, basta agora efetuar os cálculos. Com isso, eu chego que o fluxo ele vai ser menos 0,0016 Newton metro quadrado por Coulomb. Se eu colocar isso aqui em notação científica, a gente vai chegar que a resposta correta é essa aqui, ó, é a letra B. No terceiro exercício, eu tenho aqui duas placas que foram carregadas eletricamente. A primeira placa ela foi carregada com a carga positiva, a segunda placa foi carregada com uma carga negativa. De cargas positivas, a gente sabe que o campo elétrico ele sai. Então, esse campo elétrico dessa primeira carga aqui, ele está nesse sentido. E aqui a gente tem uma segunda carga
E a gente sabe que para carga elétrica negativa, esse campo ele vai entrar. Então, para essa segunda carga, eu tenho aqui um campo nesse sentido. Observem vocês que no interior dessas placas, que é o que está pedindo para calcular o campo elétrico entre essas placas, eu tenho aqui dois campos que estão se somando. A gente tem que a equação, né, de campo elétrico é dada dessa forma aqui. Se a gente passar essa área aqui para cá, dividindo, né, nós vamos ter carga sobre área, e carga sobre área é exatamente a densidade de carga por área, que é o que foi dado no exercício. Então, basicamente, a nossa equação vai se resumir a isso aqui. Como eu tenho cargas que se somam, eu poderia dizer para vocês que o nosso resultado seria esse, né? A soma dessas densidades, a primeira densidade é 3 vezes 10 a menos 6, a segunda densidade 8 vezes 10 a menos 6, dividido então pela permissividade do vácuo, que é 8,854 vezes 10 a menos 12. Efetuando essas contas, nós vamos chegar num resultado de 1,24 vezes 10 a 6 Newton-Coulomb. Portanto, o que nós temos aqui é a letra C como resposta. Por fim, um último exercício está pedindo para calcular a energia necessária para mover uma carga, a carga tem esse valor aqui, na direção contrária à do campo elétrico, que tem esse valor aqui. E essa carga ela vai percorrer esse campo por 30 centímetros. Bom, como é direção contrária, a gente tem que o ângulo é de 180 graus. A gente sabe qual que é a equação de energia, é carga vezes campo elétrico vezes a distância e o cosseno do ângulo, né, da interação entre essa carga e esse campo elétrico. Então, se nós substituirmos valores, essa carga foi dada aqui, que é 76 vezes 10 a menos 3, nós temos o campo elétrico, que é de 137 Newton-Coulomb, e a distância de 30 centímetros, que foi convertida para metro, portanto dá 0,3 metros, e o cosseno do ângulo, que é menos 1. Se efetuarmos essa conta aqui, nós vamos chegar a menos 3,12 Newton-metro, que isso aqui é a mesma coisa que Joule. Agora, veja bem, não faz sentido nós falarmos em energia negativa. Então, o que nós precisamos é do módulo dessa energia. Portanto, a opção correta aqui é a letra A, que é 3,12 joules. Meus queridos, a ideia era a gente fixar conceitos, então eu trouxe alguns exercícios referente à aula passada, que foi lei de Gauss. Então nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não deixe de clicar aqui no like. Encontro vocês na nossa próxima aula, um grande abraço a todos e tchau, tchau!